Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. E hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho a respeito de fluxos migratórios no Brasil, né? Mas a nossa preocupação maior não é apenas e exclusivamente, essas migrações que a gente conhece como migrações internas. Então, nossa preocupação de hoje é compreender principalmente como é que se deram os fluxos externos. O que são esses fluxos externos? Pessoal que chegou de outros países aí no Brasil, né? E por outro lado, isso está acontecendo até hoje, mas também existem muitos brasileiros que muitas vezes eles tratam de ir embora também, né? Então, muitas vezes, o que é uma coisa que é muito interessante da gente levar em consideração é o seguinte, né? Quando nós falamos nessa migração externa, principalmente dos chamados imigrantes, que são aqueles que estão chegando aqui, nós sempre acabamos encontrando que existe uma tradição, e uma tradição muito significativa no Brasil. O que seria essa tradição aí? O Brasil, historicamente, sempre foi um país que ele teve seus braços abertos para os migrantes. E por conta disso, nós acabamos recebendo uma quantidade muito grande, muito significativa, de variados migrantes das mais diferentes regiões do planeta. Isso aí acabou tendo uma importância muito grande na própria formação da população brasileira, né? Porque se a gente for imaginar diferentemente do que acontece com outros países, nós temos um brasileiro típico, né? Você pegar assim, essa pessoa tem características físicas típicas de ser um brasileiro. Qual é esse brasileiro típico? Isso não existe. Basicamente, isso aqui virou um balaio de uma mistura muito grande e que, sem sombra de dúvidas, isso tem um aspecto positivo, porque acaba criando uma cultura de uma riqueza muito grande, que foi isso que surgiu da mistura, da mescla de todas essas contribuições. Porque esse caldo cultural ele se forma do quê? Sempre você aproveita o que existe, se é que isso acontece, de melhor em cada cultura. Daí o negócio ficou bem legal aí mesmo, não é mesmo? Então vamos procurar entender um pouquinho como é que funciona isso aí, tá? Olha lá, nós temos então esse gráfico aí desses fluxos, melhor dizendo, de imigração no Brasil, né? Então são aqueles que entraram aqui no Brasil, períodos muito específico, que foi entre 1820 e 1980, né? Mas nós acabamos percebendo que isso é quase um reflexo, né, de uma totalidade de imigrantes que chegaram aí. Então vamos procurar entender como é que é esse grupo, onde ele chegou e como é que ele acabou influenciando aqui a gente diretamente, né? Então o que nós acabamos encontrando? Como não poderia ser diferente, não é só nesse período, mas em toda a história dessas migrações para o Brasil aí, nós acabamos encontrando o quê? Nós acabamos encontrando que um grupo muito grande, muito significativo, mais de 31% desses migrantes, eles são representados pelos portugueses, né? Então esses portugueses, eles tiveram uma contribuição muito grande, nós nem precisamos comentar a respeito disso. Por quê? Porque eles são os nossos colonizadores. Em toda a história, eles são aí, talvez, o número de pessoas que mais chegou. E ao mesmo tempo nós acabamos percebendo o quê? Nós acabamos percebendo aí que eles automaticamente, eles se distribuíram, vamos pensar dessa forma, por as mais variadas regiões brasileiras, né? Então você tem a presença desse português em toda a região. Olha lá, nesse período aí, basicamente de 1820 e 1980, nós tivemos, por exemplo, a chegada de uma quantidade muito grande de alemães no Brasil. Isso não reflete a totalidade das migrações, né? E na sequência nós encontramos também uma quantidade significativa de imigrantes alemães e italianos, né? Então, nesse período, nós tivemos algumas políticas migratórias no Brasil, e essas políticas migratórias, elas estavam diretamente relacionadas com o quê? Com políticas públicas, o governo brasileiro atraindo esse pessoal.
E essa atração por parte do governo, por parte do Estado brasileiro, se deu por uma questão muito simples. O que foi essa questão muito simples? O sul do país, principalmente, que nunca foi uma área de grande interesse desde a colônia portuguesa, mas sempre foi uma área que apresentou um certo risco. Por quê? Porque ali existiu sempre uma disputa com os espanhóis. E muitas vezes, talvez a possibilidade de uma invasão espanhola da região viesse a preocupar aí os brasileiros. Mas quem que ia morar lá? Olha, ali não existe grandes vantagens, não existe uma prosperidade econômica. Então o que é que nós vamos tratar de fazer? Nós vamos favorecer, vamos incentivar isso através da doação de pequenos lotes de terra. A Alemanha, Itália, a Europa de forma geral passava por uma leve crise e o Brasil poderia ser, por exemplo, o local, né, da terra nova e também de uma nova perspectiva de um crescimento. Então, nesse momento, nós vamos ter esse grande afluxo que nós encontramos de italiano para o sul do Brasil, para os 3 estados. Não deve se esquecer também que os italianos eles estão muito presentes, por exemplo, na cidade cosmopolita do Brasil, que é a cidade de São Paulo, até a tal ponto de existir, inclusive, um bairro que nós temos aí, que é o bairro dos italianos na cidade de São Paulo, que é o bairro do Bexiga. Em Curitiba você encontra Santa Felicidade e é comum nós termos essas especificidades. Os italianos presentes no sul do Brasil, na Serra Gaúcha, né? Nós temos então essa presença que é muito significativa aí. Mas, por outro lado, nós também encontramos a presença, talvez, de outros grupos aí. Grupos asiáticos, como os japoneses, que se fixaram no sul do Brasil, no norte do Paraná. Mais uma vez surge a cidade de São Paulo, né? Onde nós vamos encontrar o bairro da Liberdade, que é o bairro tipicamente japonês, e também algumas colônias no Pará, por incrível que pareça, que vão tratar de fazer o quê? Se dedicar à agricultura, principalmente à produção de pimenta, né? Então é isso que acontece. Migrantes em grande quantidade. E eles chegam e eles são aqui muito bem recebidos, tá? E daí? Uma outra característica importante aqui, ó. Movimentos externos. O que eu estou me referindo agora? Como é que se dão as nossas emigrações? Então nós sabemos que o nosso país aí, que o Brasil, ele acaba sendo um país que ele é assim, de altos e baixos. Crises econômicas e crescimento econômico, eles vão aí tratando de se suceder em um processo cíclico. Então, geralmente, quando a economia está indo um pouco melhor, você percebe que a brasileirada se acomoda. Mas quando nós vivemos momento de crises econômicas e onde daí pega pesado o tal do desemprego, o que nós temos? Nós temos que os emigrantes, aqueles que vão embora, eles começam a aumentar em número muito significativamente. Tá? E se nós formos pegar aí, ó, para onde é que vai a maior parte desses brasileiros, ou melhor dizendo, para onde vão esses brasileiros, né? A Europa ainda é o destino da maior parte dos brasileiros, mais de 50% deles procuram o continente. Às vezes nós encontramos o quê? Muitas dessas migrações com direção à Europa se justifica pelos antepassados, né? Os descendentes de portugueses, espanhóis, italianos, alemães e não sei o quê, podem muitas vezes conseguir o quê? Alguns privilégios, até mesmo buscar uma cidadania aí. A América do Norte, principalmente os Estados Unidos, mas também o Canadá, ele é um destino de uma quantidade significativa de brasileiros, fica aí com 26%, recebe 26%. A Ásia, 8,93%, os próprios países da América do Sul, uma migração interna no nosso continente com 7,91%, daí nós temos casos menos expressivos, Oceania, África, América Central e assim por diante. Então, esses brasileiros, eles continuam no fluxo e tá aí a nossa querida Europa, que é aquela querida Europa que chama muita atenção, tá? Agora nós vamos voltar mais uma vez e nós vamos falar de mais um conjunto de imigrantes, que é aquele pessoal que está chegando no Brasil, né?
E olha lá, ó, um exemplo que nós encontramos aqui. São basicamente os haitianos, certo? Então, vamos lá. Há um certo número de anos atrás, nós tivemos um gigantesco terremoto no Haiti. O Haiti, que é essa ilhazinha aqui, que se encontra lá no Mar do Caribe. Só para você ter uma pequena ideia do que acontece com esse Haiti, ele já é considerado, e até era considerado, o país mais pobre do Ocidente, antes disso. E com esse gigante terremoto que nós tivemos aí, o que acabou acontecendo? Já era pobre, a pobreza aumentou significativamente. Em momentos muito normais, e isso aconteceu, essa grande imigração de haitianos ela iria acontecer. Mas o normal seria que ela se desse em sentido aos Estados Unidos, porque existe uma proximidade. E além disso, é a maior potência econômica do planeta, lógico, se ali está a riqueza, ali é onde eu posso me dar bem. Mas o que a gente acabou percebendo aí é que houve uma rota muito significativa desses haitianos em direção ao Brasil. Chegavam até o Panamá, do Panamá ao Equador, do Equador ao Peru e entravam basicamente aqui através do Acre, numa cidade chamada de Brasileia, me desculpe. Por que aconteceu isso? Porque no momento que nós encontramos esse gigantesco terremoto aí, era um momento que estava o Brasil vivendo um desses momentos de grande crescimento econômico marcados aí pela primeira década desse século XX. Então nós encontrávamos que o mercado de trabalho ele estava carente de mão de obra. Então esses haitianos chegaram em levas muito significativas. É claro que isso sempre traz problemas para o país, que você acaba recebendo grande quantidade de pessoas e muitas vezes essas pessoas elas têm dificuldade de adaptação, é principalmente o idioma. Mas além disso nós acabamos tendo o quê? Nós acabamos tendo também a presença aí de uma mão de obra que é desqualificada. Mas o que a gente percebe, eles conseguiram se inserir facilmente aí na sociedade. Mercado de trabalho, num primeiro momento, absorveu eles, mas hoje nós sabemos que também com crises aí, aumentando o número de desempregados, eles estão no meio também, né? Uma outra leva muito significativa de imigrantes que nós recebemos foi justamente aí da Venezuela. Então a Venezuela, né, nós vamos encontrar que ela também contribuiu recentemente com esses migrantes. Só que no caso da Venezuela, não foi basicamente aí, eles não foram repelidos, expulsos do seu país de origem por um desastre natural, e sim por um desastre, por um problema político e econômico. A Venezuela, só para vocês terem uma pequena ideia, é a maior reserva de petróleo que nós temos no planeta. O pessoal está sentado em cima de uma gigantesca mina de ouro. Mas historicamente o povo venezuelano em si, ele nunca foi um povo que tratou de ter benesses de acordo com as riquezas que possuem em seu território. A maior parte de toda essa história de exploração do petróleo venezuelano se dava o quê? Uma pequena elite venezuelana que tinha acordo com os Estados Unidos. Vendia petróleo em grande quantidade, concentrava esse dinheiro na mão de uma quantia muito pequena de pessoas, enquanto a população vivia numa pobreza muito grande, né? A tal ponto de Caracas já ter sido conhecida como a maior favela do planeta. Caracas, a capital da Venezuela. Chegada desse século XXI, parece que as coisas iam mudar. Nós tivemos a chegada de um militar de tendência um tanto mais socialista no governo conhecido como Hugo Chávez, que ele inverteu um pouco, rompe com os Estados Unidos e cria uma quantidade muito grande de programas sociais. Por quê? Estava recebendo, né, dividendos desse petróleo em grande quantidade, então um povo venezuelano que de uma hora para outra começou a participar também das riquezas do petróleo. Muito bem. Esse cara foi se perpetuando no poder, até que no final da primeira década de 1990 ele vem a falecer. Adoece e fala. Quem vai tratar de chegar ao poder? Quem vai substituir aí é justamente o fiel escudeiro dele. Só que o que acaba acontecendo? Junto com essa substituição que nós vamos ter a chegada de Nicolás Maduro,
Ao mesmo tempo que é uma queda significativa no valor do petróleo no mercado internacional, que chegou a bater 650 dólares, está beirando a casa de 30 hoje, né? O que nós acabamos encontrando? Da onde que vai sair o dinheiro para esses programas sociais? Tem onde? Então, em vez de tanto a primeira leva investir numa estrutura para desenvolver o país, como a segunda leva fazer isso, nada disso foi feito. Hoje o petróleo não abastece mais os cofres do Estado venezuelano e a população está passando fome. Uma das saídas? Cruzar a fronteira em direção ao Brasil. Então, recentemente também, recebemos uma leva muito significativa desses migrantes aí. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.